Você deve estar se perguntando o seguinte: pô, beleza, eu já entendi o conceito, como é que funciona, mas da onde que eu tiro os valores, né? Eu coloco o que eu quero lá na severidade e na ocorrência, como é que eu sei a pontuação que eu vou colocar de 1 a 10? E na detecção? Não se preocupa com isso, né? Existe uma lógica por trás dos valores. Você não vai colocar o que você acha que é correto ou que você acha que é melhor, ou o valor que você vai ver, eu vou colocar esse valor que vai dar um NPR baixo. Não, existem tabelas no manual de FEMEA da IAG, onde você vai verificar, por exemplo, a severidade. Lá no manual da IAG vai estar lá, a severidade 10, você vai colocar quando o risco for um risco de vida, a pessoa vai morrer se a peça estiver fora do especificado e isso pode causar um acidente grave. Eu vou colocar 9 se a pessoa, se o acidente que for causado por causa dessa não conformidade, a pessoa não vai morrer, mas vai perder um braço. Então, enfim, existe toda uma lógica em cima dessa numeração e é tabelado isso. Com relação à detecção, a mesma coisa, existe uma lógica lá de 1 a 10 para a detecção. Então, detecção 1 é muito fácil detectar, é quando eu tenho um Poka-yoke, que vocês vão ver aí em outra aula. Um Poka-yoke que vai destruir a peça. A detecção 2, de repente, eu estou falando aqui, tem que olhar na tabela, eu estou dando uma pairada aqui mais ou menos para você ter uma noção de como funciona essas numerações que você vai colocar, esses valores que você vai colocar na severidade, na ocorrência, na detecção, mas tem que olhar lá nessas tabelinhas, né? Então 2, de repente você tem um Poka-yoke que não destrói a peça, mas segrega ela, né, de uma forma automática e por aí vai. Ocorrência, como é que funciona a ocorrência? Na tabela ele vai te pedir ppm, então você tem um produto e tem um ppm de tanto a tanto, pontuação é 10. Se o ppm é menor, é de tanto a tanto, pontuação é 9, por aí vai. E aí você calcula o ppm na sua fábrica, né, para esse tipo de defeito em produtos similares, porque a gente está falando de um produto novo, você não sabe o ppm ainda. Se é um conceito completamente novo e você não tem nem ideia de quanto pode ser o ppm, aí você estipula o pior dos casos. Imagina lá que você vai ter um pior dos casos até você ter um primeiro tryout dessa peça, e aí você vai, com base nesse tryout, verificar quantas peças saíram ruins e vai mexendo no seu ppm, né? Então, enfim, não se preocupe com a pontuação que você vai colocar, é tabelado, você não vai tirar esse número da sua cabeça. No manual de FEMEA da IAG tem as tabelinhas. Na apostila a gente coloca também no nosso material, então fique tranquilo quanto a isso. Existem vários tipos de FEMEA. Quando eu falo tipo, eu me refiro à aplicação. Os principais são FEMEA de produto e FEMEA de processo, que é o que a gente mais usa na indústria. Mas tem também FEMEA para serviço e FEMEA para sistema. Como eu disse, você tem um processo produtivo de um determinado produto, desde a chegada das matérias-primas para realizar esse produto, até a realização e a expedição desse produto no final, quando ele já está completo, embalado, você vai dividir por etapas. E cada etapa do seu processo, você vai verificar o que pode acontecer de errado e o que você vai fazer para que o erro não aconteça. Então isso é um FEMEA de processo. Você vai avaliar o processo do produto do início ao fim. O que pode acontecer de errado quando chegou a matéria-prima? O que eu tenho que avaliar? Aí depois ele vai para a primeira etapa do processo, a segunda, a terceira, enfim, quantas etapas forem necessárias. E depois você tem um produto final, ele vai ser embalado, o que pode dar errado, depois ele vai ser colocado na expedição e aguardar ser levado ao seu cliente. Então o FEMEA de processo é isso, é avaliar em cada etapa o que pode acontecer de errado e o que você vai fazer para mitigar os erros que possam surgir. No FEMEA de produto, a gente vai analisar o produto em si, mas aí a gente não está preocupado com o processo produtivo realizado para fabricar esse produto. Então a gente esquece o processo, a gente vai olhar só o produto e as suas funções, né? Então o foco do FEMEA de produto é a função desse produto e de cada detalhe dele. Então para que serve esse produto? Qual é a função dele? Tem esse diâmetro aqui, para que serve esse diâmetro? Qual é a função desse diâmetro? Tem essa distância, qual é a função? Enfim, independente do produto que a gente está falando, a gente tem que entender a função de cada detalhe do produto e a função do produto em si. E em cima de cada uma dessas funções é que a gente vai observar e entender o que pode dar errado para que ele não atenda essa função e o que a gente vai fazer para que esse problema não ocorra.
Então, se a gente falar, por exemplo, de um ventilador, a função do ventilador é refrigerar o ambiente, é arejar o ambiente. Então, ele tem que girar, né? Então, o que pode dar errado? Ele pode falhar. Então, você também tem características lá que, quando ele vai girar as hélices, se dependendo da medida ela não estiver dentro do especificado, na hora que ele girar, vai causar ruídos, vai causar barulho. Então tem a função também de algumas características de não causar ruído. Cada função do produto tem que ser avaliada e tem que ser entendido o que pode acontecer de errado dentro dessa função e o que a gente vai fazer para que esse erro não ocorra. Um outro tipo de FEME é o FEME de sistema, em que a gente considera um conjunto de produtos que vão ter uma interligação. Então você imagina, por exemplo, um frasco e uma tampa, uma caneta e uma tampa. Ou seja, sempre que você tem produtos diferentes, mas que eles vão ter uma correlação, a gente tem que levar em consideração essa interface, essa montabilidade. Em cima disso, a gente faz um FEME. O que pode dar errado, que não vai dar intercâmbio, não vai dar montabilidade. E existe também o FEME de serviço, em que você vai aplicar a ferramenta FEME para um serviço logístico, qualquer tipo de serviço, de entrega, enfim. Você não está falando de um produto, você não está falando de um processo de produção, mas de uma prestação de serviço. Você aplica aí o FEME imaginando tudo que pode ocorrer de errado durante essa prestação de serviço. Ela pode ser dividida em etapas, o que pode acontecer em cada etapa dessa prestação de serviço e o que eu vou fazer para que não ocorra problemas durante essa prestação de serviço.